Doutora Carolina Ribeiro, como o Ministério Público do Trabalho tem acompanhado essas denúncias sobre assédio eleitoral, especialmente no nosso estado? Bom dia, bem-vinda ao Levante a Voz, da Rádio Sociedade News. Primeiramente, o Ministério Público do Trabalho tem recebido notícias de fato, que são as denúncias que dão início aos nossos procedimentos de investigação. Estão recebendo denúncias em todo o país, né? Como somos uma instituição nacional, em todos os estados têm chegado casos de coação eleitoral de trabalhadores. Coação eleitoral de trabalhadores no ambiente de trabalho, casos de empregadores que têm realizado ameaças, constrangimentos ou até mesmo promessas de vantagem para que esses trabalhadores votem em determinado candidato, deixem de votar ou até mesmo para que trabalhadores deixem de comparecer ao pleito eleitoral e faça parte aí da estatística de abstenção da eleição. Todas essas condutas são classificadas como assédio eleitoral laboral, porque são condutas abusivas dos empregadores, no sentido de impedir que o trabalhador exerça um direito fundamental previsto na Constituição Federal, que é o direito ao voto direto e secreto, e por isso eu reclamo a atuação do Ministério Público do Trabalho. Por todo o país estão sendo instaurados inquéritos civis para apurar as denúncias recém-chegadas. Ao todo, nesse momento, temos 138 denúncias formalizadas no Ministério Público do Trabalho. Muitas delas se concentram na região sul, mas atualmente no Nordeste temos um total de 22 denúncias que estão sendo apuradas. Muitas delas já redundaram em ações judiciais, nas quais foram concedidas decisões liminares da Justiça do Trabalho, no sentido de obrigar esses empregadores a não praticarem esse tipo de conduta e até mesmo pagarem indenizações reparatórias pela prática dessas condutas abusivas. E também temos resultados no sentido da assinatura de termos de ajuste de conduta perante o Ministério Público, que na prática servem para evitar o ajuizamento de uma demanda na Justiça, mas que tem o mesmo efeito prático, pois na maioria deles tem existido a retratação dos empregadores e também o pagamento de indenizações direcionadas tanto à sociedade como aos trabalhadores envolvidos, né, por se tratar de uma situação que se enquadra numa espécie de assédio moral, que é o assédio eleitoral laboral. Mas o mais importante aí é frisar que o que se busca na atuação do Ministério Público do Trabalho não é beneficiar nem prejudicar nenhum candidato. O que se busca é garantir a proteção dos direitos fundamentais dos trabalhadores que estão previstos na Constituição e defender o interesse público, que é um interesse voltado para a proteção dos votos dos trabalhadores, no sentido de que os cidadãos eles não devem ser coagidos a votar ou deixar de votar em quem quer que seja, e no sentido de que o voto, para além de ser uma obrigação cívica, para além de ser um dever, ele se constitui num direito fundamental. O voto é uma ferramenta de cidadania, acima de tudo, e é preciso entender que o cidadão, que o trabalhador é, acima de tudo, um cidadão, e também na relação de trabalho ele é dotado de direitos que limitam aí o poder empregatício. A senhora falou sobre os casos até em nível de Nordeste. Eu pergunto, Feira de Santana e a Bahia, nós temos tido muitos casos, doutora? Bom, a Bahia, por enquanto, estatisticamente, não está entre os estados que têm recebido mais denúncias e é preciso aí ficar atento para o fato de que isso não significa que os casos não estejam ocorrendo em grande quantidade. Até agora tivemos duas situações na Bahia, uma no extremo oeste baiano, outra na capital, que foram resolvidas ambas com termo de ajustamento de conduta e retratação dos empregadores que praticaram essas condutas e pagamento de indenizações também. Em um deles foi custeada pelo compromissado
do termo de ajuste de conduta, uma campanha de conscientização política voltada para empregadores e que foi veiculado nas rádios do Estado. E é preciso ficar atento no sentido de que o fato de terem poucas denúncias até então significa que a sociedade precisa estar alerta para a possibilidade de denunciar o Ministério Público do Trabalho. Temos canais formais de denúncia, o portal do MPT é acessível a qualquer cidadão que pode formalizar denúncias e apresentar qualquer tipo de elemento que entenda ser importante para a produção de prova, naquele caso, indicar testemunhas, apresentar declarações, vídeos, documentos e tudo que entender necessário. E também a mera descrição do fato já pode aí ensejar uma atuação do Ministério Público do Trabalho. É preciso ter aí esse trabalho de conscientização da sociedade de que o Ministério Público do Trabalho é uma instituição voltada para essa atuação e tem o dever constitucional de garantir que os trabalhadores estejam livres de coação na hora de votar. Agora, o trabalhador, ele fica com medo de ser demitido, de denunciar o patrão. Qual deve ser o critério para essa denúncia? Pode ser feita anônima e esses canais, como a senhora falou, que ele pode denunciar? As denúncias ao Ministério Público do Trabalho, elas podem ser feitas tanto de maneira anônima como sigilosa também. Qual a diferença? Uma denúncia sigilosa, a pessoa se identifica, o denunciante se identifica, porém pede que a instituição mantenha seus dados em sigilo. O que é feito durante a investigação, é mantido sim, sempre o sigilo do denunciante e também pode ser feito de maneira anônima, desde que apresente aí elementos mínimos para que se possa dar início à investigação. Existem canais pela internet, tanto pessoalmente nas unidades do Ministério Público do Trabalho, um trabalhador pode fazer a denúncia, como também pela internet, pelo portal do MPT ou no aplicativo Pardal. São os canais mais utilizados para a formalização de denúncia no Ministério Público do Trabalho, estão à disposição de toda a sociedade e é preciso deixar claro que a atuação do MPT está voltada para a defesa da sociedade, da coletividade de trabalhadores. Não se estaria aí atuando em nome deste ou daquele trabalhador, com uma vinculação pessoal de determinado empregado, né? É uma conduta que afeta toda a coletividade, tanto de trabalhadores como a sociedade em geral, que tem total interesse na realização de eleições livres de coação, no exercício de um direito fundamental que traça aí os destinos do país, os destinos políticos da vida das pessoas, né? Então, é uma atuação que se volta para a defesa da sociedade. Então, o trabalhador, ele precisa ter em mente que a atuação do Ministério Público do Trabalho despersonaliza e tira dele aí essa responsabilidade de litigar com o empregador e, de repente, sofrer represálias, né? E a possibilidade de sigilo dos seus dados, da sua identidade, é um fator que traz a maior segurança para que possamos atuar sem prejudicar esse ou aquele trabalhador. A penalidade para o empregador que praticar esse tipo de crime, esse assédio, doutora Carolina? Na área trabalhista, nós atuamos aí com base na conduta civil, né? Na conduta civil. A gente diz que isso caracteriza um ilícito civil, o que significa que é uma conduta passível de reparação. Tanto uma reparação diretamente aos empregados envolvidos individualmente, como também uma reparação à sociedade, que pode significar o pagamento de uma indenização por dano moral coletivo, que pode ser revertida em benefício para aquela localidade atingida. Muito embora tenha essa previsão no âmbito civil, no âmbito trabalhista, e que também redunda em obrigações do empregador
né, de garantir a visura do voto, de se abster de praticar condutas abusivas e de utilizar ferramentas de trabalho para fazer propaganda política, impedir ou dificultar o trabalhador de votar no dia da eleição, o empregador ele precisa se abster de praticar essas condutas, estamos diante também da caracterização de um crime eleitoral. E como crime eleitoral, atrai também a atuação do Ministério Público Eleitoral, e isso também é encaminhado para este órgão, a atuação interinstitucional dos ramos do Ministério Público nesse sentido, com vistas a combater essa prática. Recentemente, inclusive, foi editada uma nota técnica nacional do Ministério Público do Trabalho para orientar a atuação de todos os procuradores nos casos de denúncia de assédio eleitoral. E nessa nota técnica se prevê essa atuação conjunta com outros órgãos que atuam aí com atribuição também no âmbito criminal, e a previsão de expedição de recomendações para empregadores, tanto empresas como órgãos públicos, empregadores de pessoas físicas, sindicatos patronais e profissionais, no sentido de que respeitem o direito de voto, o pluralismo político e se abstenham de ameaçar e constranger pessoas para votar e não votar. E isso tem consequências práticas bem objetivas. Como eu disse, tanto no âmbito criminal como no âmbito civil, o ilícito civil ele gera também um dever de reparar, um dever de indenização às pessoas atingidas. Doutora Carolina, o nosso muito obrigado. Quero desejar um bom dia e bom trabalho. Parabéns pelo trabalho de vocês desenvolvidos. Eu lhe pergunto, em Nilo de Feira de Santana, nós tivemos algum caso concreto de pessoas que denunciaram? Por enquanto, Luiz, em Feira de Santana, nós não tivemos ainda nenhuma denúncia registrada. Espero que essa oportunidade sirva para conscientizar a sociedade no sentido da importância do respeito aos direitos fundamentais dos trabalhadores, agora no pleito eleitoral que se aproxima, e que qualquer trabalhador da sociedade de Feira de Santana se sinta à vontade para denunciar ao Ministério Público caso sinta que está sendo constrangido a direcionar seu voto ou deixar de votar de alguma maneira, ou prevenir também alguma situação nesse sentido.